Vamos lá. Bom dia, pessoal. Estamos mais um dia aqui de apresentações, hoje com a doutora Andressa Sobreira. Vamos falar aqui do tema estruturação do compliance digital. Estávamos falando agora há pouco aqui o quanto é importante essa estrutura para o nosso programa de privacidade e proteção de dados. Andressa, por favor, se apresente para nós aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos aí para mais um dia de colaboração e conhecimento. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, Ricardo. Eu queria agradecer a Cogni Academy, né, pela oportunidade, Ricardo, por organizar esse evento importante. Meu nome é Andressa Sobreira, para quem não me conhece, eu sou advogada consultora, eu sou diretora do Comitê de Cibersegurança da ANAD, sou especialista em Direito Digital e Compliance, atuo em algumas áreas do direito e atuo também como consultora em proteção e privacidade de dados. Hoje a gente está aqui para falar da estruturação do programa de compliance, né? Ricardo, se você puder passar para o próximo slide, eu agradeço. Mas antes da gente chegar propriamente no compliance digital, a origem do compliance, o conceito, eu brinco sempre que talvez seja o principal, né? Antes de passar qualquer próximo passo, LGPD, regulamentação, mercado regulado, etc., a gente tem que primeiro entender a origem de tudo para que a gente consiga seguir no entendimento e os desdobramentos de tudo isso, né? Então, assim, o compliance, ele remete à governança corporativa, que é a origem de tudo, né? Então, se eu pudesse escalar, eu teria a governança, o compliance, e dentro do compliance eu teria seus desdobramentos. Então, a definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é que a governança consiste num sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo o relacionamento entre os sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Portanto, é para todos, ou seja, se a gente fizer uma analogia desse conceito com compliance, encaixa perfeitamente, porque o primeiro pilar do programa de compliance é o quê? Envolvimento da alta direção. E aqui a governança corporativa, ela acontece da mesma forma. Por sua vez, o conceito de compliance, no conceito do CAD, é um conjunto de medidas internas que permitem prevenir ou minimizar os riscos de violação às leis decorrentes de atividades praticadas por um agente econômico, seja as empresas, enfim, órgãos, instituições, de qualquer um de seus colaboradores. Ou seja, independente se foi o funcionário, se foi o diretor, se foi o chão de fábrica, a responsabilidade é sempre da empresa, da instituição. Não, aqui não se discute, como diz o Código Civil, a empresa é responsável pelos atos dos seus prepostos. Portanto, a gente utiliza isso para estender várias outras responsabilizações legais que a gente vê pela frente, né? Por favor, o próximo, Ricardo. O compliance digital. Até um conceito, vamos dizer, adaptado do Ricardo. Novo, né? Um conceito, vamos dizer, mais no sentido da tecnologia, que é o digital, na verdade, né? E o compliance digital é justamente isso. Então, ele coloca como um conjunto de normas que regulam as atividades dos seus acionistas e colaboradores, parceiros e fornecedores, através de medidas administrativas, técnicas, respeitando as legislações, os preceitos éticos e as normas aplicáveis em suas respectivas áreas de atuação. Pautados, e aí o centro, vamos dizer, o cerne do compliance digital é justamente a tecnologia. E todos os reflexos que ela vai ter. Então, se a gente estiver falando do compliance digital, eu consigo percorrer todos os pilares,
tanto do programa de compliance quanto da governança corporativa, aplicando a tecnologia. Cada dia mais presente. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de ouvidoria, eu vou montar um processo pelo qual eu vou ter o controle, eu vou fazer a apuração, eu vou fazer a investigação, eu vou ter um número, eventualmente, de protocolo para passar para o denunciante, enfim. Então, sem o uso da tecnologia, é possível? É possível, mas a tecnologia ela vai facilitar o dia a dia e o controle de tudo isso, né? E eu coloco sempre que é uma área de estudo do direito digital, porque o impacto é direto na conformidade legal, que é o cerne do programa de conformidade, cada dia mais presente em todas as matérias do direito. Então, eu tenho compliance tributário, compliance ambiental, eu tenho normas específicas de cada matéria e as empresas, dependendo da sua atividade, ela também tem, além de LGPD, se a gente quiser fazer um viés mais para LGPD, eu tenho também outras legislações aplicáveis. Então, a LGPD e o poder público. O poder público, o direito público tem regras e leis específicas para ele. Então, a gente precisa observar não só a LGPD, se a gente estiver falando de uma adequação, a gente precisa observar várias outras legislações, seja pelo prazo de guarda de documentos, seja por ser uma legislação especial referente àquele assunto. Então, o Ricardo, a gente sempre costuma falar que é o PPT, né? Pessoas, processos e tecnologia que a gente tem que fazer a aplicação aí, quando a gente está falando não só do compliance digital, mas de adequação, enfim. Nada funciona se a gente não tiver um conjunto. Pode passar, por gentileza, Ricardo. Até em cima desse conceito que você colocou, até queria até fazer uma observação, acho que isso era uma coisa que a gente estava até conversando, né? A questão do compliance digital ainda é um conceito, uma frente ainda que está em amadurecimento, até porque, vamos colocar aqui, todos nós somos profissionais que somos do direito digital, somos profissionais que estamos nos adaptando, né, e até ampliando o escopo do direito digital. Então, o que é o direito digital? O direito digital, ele é a reestruturação de diversos ramos do direito em virtude do impacto da tecnologia. E essa questão do compliance digital seria a mesma coisa. Então, assim, o compliance, se você for pensar, é o que você falou, né? Compliance tributário, compliance ambiental, compliance trabalhista, e aí tem várias questões setoriais, só que se nós formos analisar de uma forma mais sucinta, né, mais profunda, a tecnologia está envolvida em todas essas estruturas do compliance. Aí, o que é o compliance digital? Ele vai acabar abrangendo todos esses outros, porque a tecnologia, que eu sei que você vai até falar isso mais para frente, mas é mais para dar um alerta para o pessoal, para depois conseguir linkar com o que você vai falar. Então, eu acho que por isso que o pessoal fala, poxa, compliance digital, ele vai envolver muito mais, né, do que a gente até imagina. Até nós fomos surpreendidos, né, conforme a gente vai trabalhando no dia a dia, a gente percebe o quanto esse conceito está sendo amadurecido, né. Tá? É só uma colocação. Lógico, perfeito. E é perfeito o raciocínio porque os profissionais, os colegas que estão atuando com proteção e privacidade de dados, LGPD, enfim, não tem como você, vamos dizer, tem como? Tem. Se você pegar, vamos dizer, eu acho que quando a gente está falando de uma adequação de uma empresa, primeiramente o consultor, enfim, o advogado, ele precisa ter bom senso, porque eu não tenho como, vamos dizer, adequar uma empresa que sequer ela tem funcionários, ela sobrevive, sei lá, com a pessoa dos 2 sócios, que são as pessoas que fazem comercial, financeiro, fazem a adequação, são só essas 2 pessoas, eu não tenho como dizer para ele, olha, você vai precisar de um software, você vai precisar de um servidor assim, uma política de segurança da informação com base nisso, né? Você tem como fazer algo com pouco também. E aí você precisa olhar
para a empresa e ver o quanto ela poderia investir, até onde você consegue ir, porque essas empresas pequenas, sequer elas têm um departamento de TI, ou ela tem uma pessoa que presta serviço recorrente. Não, quando ela precisa de algo, ela vai lá e paga por esse serviço pontual e acabou. Então, se eu tiver que revisar aviso de privacidade de site, se eu tiver que revisar um outro documento, uma política de segurança da informação, por exemplo, cada vez que a empresa vai fazer isso, ela vai ter que ou contratar uma consultoria para fazer, ou uma pessoa especializada que seja para fazer esse serviço para ela. E assim, pode ser que eventualmente ela não demande desse dinheiro para fazer esse investimento. Sim. Mas é importante que ela tenha consciência de que ela vai precisar manter um mínimo, talvez, de segurança da informação, dos processos, se alguma atividade mudar, se a finalidade daquele tratamento mudar, ela vai ter que revisar novamente. Então, qual a diferença entre compliance e governança? A governança, eu acredito, se eu puder, não sei se eu consigo me fazer entender. A governança, ela está muito mais direcionada para a empresa, né, para a estruturação da empresa. Então, estabelecer a parte mais administrativa da empresa. Não seria só a direção, tipo, só a diretoria, gerente, seria mais o funcionamento da empresa, né? Então, documentos, por exemplo, dos sócios, como vai acontecer, se vai ter um conselho, se vai ter... Então, é mais a parte gerencial, né, dessa estrutura, e o compliance, ele desce um pouquinho mais, e aí ele contempla toda a empresa. Então, o compliance, ele vai diretamente em todas as pessoas e em todos os processos da empresa. Sim. Por quê? Se eu estiver falando que eu estou compliance, então eu tenho todos aqueles 10 pilares implementados e todo mundo tem. Eu entendo que o compliance é igual conformidade, igual processo, sim, exatamente. É isso mesmo, João Vitor. Então, o compliance, ele tem uma abrangência mais ampla, só que eu só consigo ter bem estruturado isso se eu tiver uma boa governança corporativa. Uhum. Se eu não começar por ela, que vamos dizer, se eu tiver uma pirâmide, ela é a ponta, eu não consigo efetivar aqui para baixo tudo que vai se desdobrar dali. E aí, dentro do compliance, eu tenho adequação, eu tenho canais de atendimento, canais de ouvidoria, eu tenho investigações, eu tenho análises de risco, eu tenho todos aqueles 10 pilares que eles estão dentro ali da governança, que faz parte de todo esse processo que a gente tem na governança. Da governança vai se desdobrar o compliance em si, né? E aí, do compliance, a gente vem com legislação, regulamento, a gente tem outros processos internos que a gente precisa analisar também e manter tudo isso em pleno funcionamento. Então, eu acho que a governança ela é um pouco mais gerencial, né? E o compliance, ele precisa de todos. Todo mundo está envolvido. A governança, ela se aplica a todos, desde a diretoria até o chão de fábrica da mesma forma, mas ela tem requisitos mais específicos do que propriamente o compliance para que seja uma governança efetiva. Vamos dizer, que a governança se resume no melhor interesse da empresa, da organização. Já o compliance, ele contempla não só a organização, contempla pessoas, tecnologia, tudo isso. Sim. Não sei Acho se que tem diversas estruturas, né, de compliance, né? Até, acho que foi por isso que a gente comentou aquela questão que o compliance digital, ele vem se consolidando ainda, né? Até porque eu acho que a questão do compliance por exemplo, você pega a estrutura das empresas. O departamento de compliance hoje em dia. E aí você tem lá a ouvidoria, denúncia, às vezes está abaixo do compliance, às vezes está em paralelo, né? Então, se a gente for pensar aqui para implementar diversas questões de política, de governança, para estar em compliance, você precisa ter diversos programas. Programa de privacidade, programa
de concorrência, programa de gestões trabalhistas, questões ambientais. Então, eu acho que é um guarda-chuva, né? O compliance, ele embarca, pelo menos a minha visão, né? Que eu achei mais fácil, até porque ele acaba sendo muito complexo, e aí ele pode ser diversas situações. E aí, geralmente, eu falo, pessoal, fala compliance X, agora vamos fazer, desmembrar tudo embaixo. Isso. E aí vamos focar na LGPD, que é uma perninha só. Perfeito. Então, mas é como você falou, dá para desmembrar de diversas formas. Eu também achava que isso seria meio que padrão no mercado, aí você fala, poxa, mas ouvidoria não está dentro do compliance. Aí eu falo assim, caramba, mas por quê? Justamente pela independência, por solicitação do próprio Bacen, uma questão específica, que nem o pessoal internamente, as investigações são terceirizadas. Aí você fala, caramba, então assim, toda regra tem uma exceção, né, André? Perfeito. Então, é o que você falou, a teoria é uma coisa, na prática pode acontecer outra. Sim, sim. E tem empresas que, por exemplo, já me deparei com empresas menores, que ela tem um canal de ouvidoria, por exemplo, que ela terceirizou, e, vamos dizer, quando ela vai responder um questionário para concorrer numa licitação, ela diz que está compliance porque ela tem só o canal de ouvidoria. Então, assim, eu entendo como muito mais, muito além que um canal de ouvidoria. Porém, o que ela pode fazer com o que ela tem de recurso é uma ou outra, vamos dizer, regra que o compliance determina, e está tudo bem. Se para concorrer naquela licitação, enfim, quem está licitando acha que é o suficiente, está tudo bem também. É o que eu falei, na verdade, a gente só vai saber quando acabar caindo as demandas, por exemplo, lá no canal do cliente, ou canal de atendimento, ou canal do titular. Por quê? É lá que vão se originar os problemas, né? Então, assim, quem que vai atender isso aqui? Quem que vai responder? A gente sabe que quem vai pagar a multa, né? Se você não fizer o procedimento, quem vai pagar a multa é a empresa. Então, no dia a dia, eu falo assim, tudo está ali na ponta, que é onde você vai precisar exercer o atendimento, né? É o balcão da sua lojinha. Poxa, vou ter que atender os titulares, os clientes, né? Os potenciais clientes. E se você não tiver com a casa arrumada, o compliance estruturado, aí você vai falar, poxa, mas na teoria deveria ser assim. Tá, mas procura analisar o chão de fábrica, analisar o balcão da sua loja, o balcão de atendimento, e ali que o problema é ali que você vai reestruturar todo o seu projeto. Perfeito. Isso é o que a gente passa no dia a dia, né? Então, tem coisas, como você falou, não adianta ver o formato ideal, só que se você não olhar para dentro da casa do seu cliente, você vai ficar fazendo um departamento de compliance, como você falou, né? O cara falou, nossa, mas isso aqui para quê? Eu não preciso disso. Meu cliente nem é desse perfil, né? Exatamente. E é engraçado que, assim, está se tornando tão importante que as legislações já estão trabalhando em cima, né, de prever isso de forma expressa. A nova lei de licitações que substitui em breve aí a 8666, 1413, acho que é algo do tipo, depois eu pesquiso. Ela já prevê de forma expressa que estar compliance é um critério de desempate agora. Então, você imagina uma empresa que trabalha sempre com licitações, construtoras, engenharias, que é o foco aí. Imagina que se eu tenho duas ali empatadas, eu vou olhar para isso e eu vou definir que ela é a vencedora da licitação só porque ela tem um programa de compliance efetivo. Só não. E os históricos de autuações, tudo, né, de processos Perfeito. administrativos, vão ser, na verdade, indiretamente já eram, né? Agora eles vão ser objetivamente analisados. Né? Perfeito. E outra, a gente tem que pensar que, assim, muita gente ainda não se importa ou até não conhece, mas, assim, as grandes, elas estão investindo pesado em tudo isso, até em razão da LGPD, que deu uma impulsionada. Então, vai chegar um momento, igual a gente está vendo com a LGPD, que quem já está adequado não quer contratar com quem não esteja. Os clientes que estão buscando adequação, eles estão buscando 80% do que eu tenho recebido de chamado, é porque vamos dizer, o hospital, o plano de saúde que eles atendem, mandou um questionário que eles não sabem nem o que é.
famosa diligência, né? Da privacidade. Exatamente. Então, assim, olha, o que é isso? E aí, quando eles se deparam com os valores de multa, eles falam, nossa, mas por que uma multa tão alta? Olha, porque você não tem nada sobre proteção e privacidade de dados, garantia disso, daquilo. E aí o pessoal fica chocado. Então, é a realidade. Os pequenos, os médios, todos estão sendo forçados a se adequarem justamente porque alguém que ele trabalha está forçando ele a isso. De livre e espontânea vontade, eu não conheço nenhum até agora que falou assim: olha, acho que isso é legal, vou investir nisso. Não. Tudo é em razão de alguma demanda de algum cliente que ele presta serviço. Sim, bom, com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar da estrutura, a estruturação do compliance digital, e aqui a gente elencou alguns tópicos, mas eu vou focar ali no final, que é o nosso debate aqui de hoje, sobre os pilares do programa de compliance, né, com esse viés da tecnologia que é o compliance digital. Legal. Então, na estruturação do compliance digital, eu tenho como primeiro tópico algumas noções gerais, né, sobre o compliance e a sua complexidade. Por quê? Porque a gente precisa entender conceitos, princípios, as legislações aplicáveis e tudo mais. Aí eu tenho aqui algumas, eu citei só algumas, não se esgota aqui, tá? Na legislação a gente tem o Código de Autorregulamentação para a Prática de E-mail Marketing do CAPEM, tem Decreto do Comércio Eletrônico, né, do e-commerce, tem o CDC, tem a Lei do Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, a gente tem outras legislações aí que caberia, vamos dizer, algumas horas só para falar sobre isso. Então, a gente não vai entrar nele, tá? A estruturação organizacional do compliance, que são os pilares, né, de fato, para a gente conseguir efetivar um programa. Diagnósticos, planejamento de implementação. Pode ir para o próximo, Ricardo, por favor. As ações estratégicas, código de conduta, políticas essenciais, monitoramento da conformidade, gestão e investigações, e os desafios que eu coloquei como um 11º, né, que vai, na minha visão, vai um pouquinho além ainda, que são as novas tecnologias, as novas discussões, regulamentações, por exemplo, inteligência artificial, IoT, 5G, tudo que vem aí pela frente, que ainda vai ser objeto de estudo, né? Alguns já estão sendo, né? Inteligência artificial, principalmente, mas tem outras que estão chegando aí que a gente não, vamos dizer, não consegue acompanhar na mesma velocidade, acredito. Pode passar para o próximo, Ricardo. E aqui a gente entra no nosso foco de hoje. Aqui a gente vai falar propriamente, para quem não atua diretamente, a gente vai falar de forma mais inicial, né, um tema mais introdutório, e quem é do TI também já vai se identificar aqui com algumas coisas. Então, acredito que a gente vai poder colocar alguma coisa aí, eventualmente, do dia a dia, o que a gente tem acompanhado aí. Ricardo e os colegas podem ficar à vontade, tá? Tá bom. Sobre abrir aí o áudio, a câmera, para a gente interagir agora, tá? Tá. Então, até mais só para, acho que para, desculpa te interromper. Imagina. Até só para dar uma reforçada, então, na verdade, em cima daqueles itens, né, do 1 ao 11, na verdade, o que você vai focar agora, então, é o... São os pilares. São os pilares, que é o... Opa, eu estou me perdido. É o 3, né? Não, próximo. Não, eu Isso, digo, é o item 3 da estruturação. É o Isso, item nós 3. teríamos mais 10 ainda para discutir. Só que a gente não vai ter que precisar de umas 10 horas. É verdade. Tá, não, é só fazer essa observação para o pessoal entender qual que é a mecânica aqui para a gente, que até, na verdade, foi uma proposta que nós discutimos, né? Uhum. Poxa, vamos falar sobre a estruturação do compliance, só que eu falei, poxa, vamos fazer um short, né? Fazer o nosso mais curto. Eu falei, putz, mas aí não dá, né? Vamos pegar um item que nós acreditamos que seja bem
sucinto, porque tudo parte de um pilar, né? Tudo de uma base. Então, quando você tem uma boa base, fica tudo mais fácil você seguir uma sequência, né? Isso. E os pilares, eles te dão um norte do que é necessário, né? O que você fizer além disso, ok, ótimo, maravilha. Mas esse seria, vamos dizer, o essencial do programa, né? Uhum. Então, quando a gente fala do suporte da alta administração, a gente fala no compliance, a gente fala na governança, a gente fala na LGPD. E por que isso? Porque, primeiro, dificilmente vai partir deles essa questão de investir ou de ser uma despesa. Quando o empresário te procura falando que ele não quer uma despesa, ele não quer ter essa despesa, ou ele só está fazendo porque foi obrigado, enfim, você tem um certo bloqueio pela frente, porque você vai precisar transformar essa mentalidade dele em algo que vai agregar para ele ou valor de mercado, ou, vamos dizer, a reputação dele vai ser vista de forma diferente, ou ele vai ter um diferencial. Então, quando a sua empresa é procurada por uma necessidade, você, em regra, você não vai ser visto como um investimento, alguém que merece a devida atenção para fazer algo acontecer. E tem muita coisa que só vai acontecer ou com ordem deles ou com autorização deles. Então, eles, de fato, precisam estar envolvidos aqui. Eu brinco que, quando eu monto o comitê gestor de privacidade nas empresas que eu presto consultoria, eu sempre coloco assim, que esse comitê está subordinado a alguém da direção. Porque, querendo ou não, se o coordenador do projeto tiver qualquer dificuldade, ele vai ter que buscar autorização ou permissão, ou se ele tiver que fazer uma aquisição de alguma ferramenta ou de algo do tipo, ele vai ter que pedir autorização, ele vai ter que solicitar isso da alta direção, que tem o poder de decisão às vezes. Então, a coisa não vai acontecer se eles não estiverem ali, até porque talvez uma mudança no processo. Eu não tenho ferramenta de controles hoje, por exemplo. E aí, em razão do porte, ou, sei lá, do grande volume de dados sensíveis que eu trato aqui, eu vou ter que investir em tecnologia. Certamente, o coordenador do projeto, ele não vai ter essa autonomia. Então, ele vai precisar buscar ajuda da alta direção para tomar essa decisão. E analisar se de fato é possível, se ele tem como investir isso, talvez no curto, médio e longo prazo, se ele não tem como atender isso. A gente vai ter que buscar uma outra alternativa para que isso aconteça. Então, não é tão simples assim a gente falar que a gente pode, de fato, trabalhar só com o comitê gestor. Não, a gente vai precisar, em algum momento, se socorrer ali da alta direção, por qualquer motivo que seja, que o coordenador do projeto ou o comitê não tenha a alçada para chegar nisso. Então, é inevitável. Seja no compliance, seja na LGPD, seja em qualquer adequação que venha a ser feito, um canal de ouvidoria, se vai decidir se vai ser interno, vai ser externo, o que vai ser feito. Por exemplo, se eu tiver assédio, qual é a punição depois da investigação para essa pessoa, para esse assediador ou assediadora? Quem vai tomar essa decisão? Então, sim, não é tão simples assim. Ainda tem o Privacy Compliance, né, que é o compliance na proteção de dados, que aí, vamos dizer que eu vou ter um impacto maior ainda na organização. Então, eu vou precisar trabalhar diretamente com a alta direção para mudar essa cultura, para inserir isso. E se eu tenho compliance, ok, eu tenho conformidade legal, eu tenho conformidade de processos, outras questões por dentro. Se eu estou sendo contratada só para adequação à LGPD, aí eu preciso dizer para ele a origem de tudo isso, que isso aqui está dentro de um programa, que é muito além disso. Então, às vezes,
dependendo da empresa, é uma forma até de você evidenciar essa necessidade na organização. Sim. Isso você só consegue fazer, a alta direção entender quando você consegue mudar a mentalidade dele de despesa para investimento. Exato. Até reforçando esse ponto que você colocou, né, o suporte da alta gestão, eu vou falar por experiência e uma opinião minha muito forte que a gente sempre defende. É o ponto principal do projeto. Se você não consolidar esse item no início, eu posso garantir para você que seu projeto não vai para frente. Não vai. Não vai porque, assim, eu já vi alguns cases que, assim, o projeto está totalmente comprometido e a reversão disso é muito difícil, até porque esses assuntos, depois que vem top-down, acaba sendo meio difícil mudar, mas é assim, ao ponto do DPO não ser subordinado ao gerente de projeto da empresa, e aí o comitê, que você tem lá 12 departamentos, o comitê tem 4 pessoas. Você fala, poxa, mas esse comitê, ele resolve uma questão lá do outro departamento? Não, ele só indica e depois, e quem decide? É o gerente de projeto. Não, mas cadê a hierarquia do projeto? Então, assim, quando me chamaram para dar um suporte nesse projeto especificamente, eu entrei depois, gente, era uma coisa de maluco, que eu falei assim, o que vocês construíram já faz 5 meses? Nada. Nada, nada, nada. Por quê? Justamente por causa dessa questão do item 1, que você precisa construir exatamente e ter o suporte da autogestão e uma cascata de tomada de decisões, porque o projeto de privacidade com certeza vai ser crítico, né? Então, eu acho que esse ponto que você colocou é fundamental, acho que falar, né? Acho que é só uma colocação mais prática, né, do dia a dia, que infelizmente a gente percebe o quanto que isso é importante, né? Tem impacto direto em qualquer programa de implementação de compliance, de LGPD, enfim. Isso aí a gente acompanha no dia a dia, em cada cliente que a gente está. E assim, às vezes você até percebe que o comitê ele tem uma certa autonomia, mas tem coisa que não passa dele. Que depende mesmo de poder de decisão de um dos sócios, ou da diretoria, ou de um gerente específico, enfim. Não tem como você trabalhar se não tiver esse suporte. É quase, vamos dizer, improvável que se conclua alguma coisa efetivamente válida, né? Muito Sim. complicado. Isso aí. A avaliação dos riscos. A avaliação dos riscos, eu acho que é excelente, porque a avaliação do risco, ela muda de um negócio para o outro. Então, cada cliente, cada segmento tem riscos específicos dos seus negócios. Então, se eu estiver falando, por exemplo, da Brumadinho, por exemplo, qual era? Se tivesse sido feita a avaliação de riscos constantemente, por exemplo, com compliance ambiental, teria acontecido o rompimento da barreira lá? Não teria acontecido. Mas o que aconteceu? Não existia um monitoramento, não tinha a avaliação de risco, ela pode ter sido feita quando foi construído, mas aquilo não foi mantido. Então, a avaliação dos riscos, ela varia de negócio para negócio, e o ideal é que tenha uma ferramenta por trás disso, para que você consiga, porque o risco muda. Se eu tenho hoje, por exemplo, uma empresa que me presta o serviço X, amanhã eu venho e substituo essa empresa. Qual é o risco que essa empresa pode me trazer? Ela não fez a due diligence e ela não tem condições financeiras de honrar esse contrato se tiver uma multa nesse valor. Então, aí eu tenho a questão da avaliação dos riscos, são particularidades de cada negócio, mas eu tenho ferramenta, eu tenho tecnologia, tenho. Se eu não tiver como investir em tecnologia, eu tenho como fazer isso através de pessoas? Eu tenho, desde que se eu não tiver essa pessoa qualificada para avaliar esse risco, eu contrate uma pessoa para eu fazer. Então, é possível? Mas a tecnologia, ela vai te facilitar. E tem ferramentas
que o pessoal consegue, vamos dizer, compilar esses dados e um profissional com um olhar mais apurado fazer essa diferenciação. Por quê? Eu vou programar a inteligência artificial para, sei lá, um risco específico. Tá, mas desse risco específico pode ter outro desdobramento. Então, vamos dizer que no processo de recrutamento e seleção, eu programei a minha inteligência artificial para fazer uma busca por candidatos com esse perfil. Isso não vai aparecer ali, mas eu sei que por trás isso está direcionado. Qual é o risco disso se tornar público? Discriminação? Qual seria o dano que eu geraria em razão disso? Então, a ferramenta ela vai te ajudar, mas é preciso, além do cuidado, eu acredito que talvez somar isso um olhar humano mais apurado para fazer essa diferenciação. Os códigos e as políticas. Os códigos, o que o código vai tratar? Ele vai tratar de dizer qual é o comportamento, qual é a conduta que a organização vai esperar daquele funcionário, ou dos funcionários como um todo. Então, os códigos são importantes porque eles devem ser observados, eles devem ser noticiados, eles devem ficar visualmente disponíveis. Quando, eventualmente, você vai fazer a apresentação do funcionário para a empresa, ou quando você vai apresentar o funcionamento da empresa para esse admitido novo. Então, você vai dizer para ele, olha, o nosso código é esse, código de ética, conduta, o que a gente espera de você é isso, e ele depois ele não tem a oportunidade de dizer que não sabia. E aquilo ali, uma vez que você deu ciência, que leu, a pessoa assinou, ou você fez isso na integração, e no final da integração, esse é um dos itens que ele assina, que ele leu e concordou, você pode exigir dele depois. Se você não o faz, dificilmente você pode exigir se alguma coisa acontecer nesse interim. As políticas são diversos tipos de política. Se eu estiver falando propriamente de... Bom dia, Marcelo, bom dia, Mari. Se eu estiver falando propriamente de política de LGPD, eu tenho pelo menos a política de privacidade e a política de segurança da informação. Então, as políticas existem também, da mesma forma como os códigos devem ser objeto de treinamento, devem ser objeto de integração, deve haver uma reciclagem constante também de tudo isso, uma revisão desses documentos, colocar uma periodicidade. Então, assim, eu vou criar um mecanismo que a minha política eu programei para uma revisão anual, e quando tiver 30 dias, 60 dias antes do vencimento, eu já vou startar para que a gente comece a fazer esse trabalho de revisão da política. Seria o correto? Sim. Due diligence, não precisa nem falar. Até as empresas que hoje não possuem um programa de compliance, elas estão bem atentas em relação a isso. Hoje, se você pegar, por exemplo, um condomínio ele já ele vai contratar, por exemplo, uma manutenção predial, ele vai checar se aquela empresa ali, ela tem alguma questão trabalhista, se ela está em ordem com a questão tributária, se ela deve algum tributo, algum imposto, alguma coisa do tipo. Porque se ela não tem como honrar o valor do contrato, se ela não paga os impostos, que dirá se acontecer um acidente durante a execução da obra. Então, essa já é uma preocupação de muita gente. As empresas, não sei como está isso hoje na questão trabalhista, mas essa é uma questão também que as empresas se preocupam com quem elas vão contratar. E a preocupação é tão grande que muitas vezes elas preferem um funcionário terceirizado do que contratar uma pessoa diretamente para não correr esse tipo de risco. Então, a due diligence, ela é essencial quando eu vou contratar, quando eu vou demitir eu vou desfazer um contrato, alguma coisa do tipo, analisar
não deixa de ser uma análise de risco também, mas eu tenho que analisar tudo isso e eu tenho mecanismos para o fazer. Então, eu vou fazer um histórico, eu vou manter isso em algum banco de dados que, quando eu contratei aquela empresa, ela era uma empresa saudável e durante a execução do contrato, enfim, ela se tornou insolvente ou coisas do tipo. E aí, essa visão, eu também já vou colocar ela no contrato. Então, tudo que permeia uma contratação tem que ser objeto de due diligence. Comunicação e treinamento. Se eu pudesse colocar aqui, vamos dizer, pelo menos na LGPD, esse é talvez o primeiro ponto aí, depois do suporte da alta gestão. Por quê? Porque você só consegue mudar as pessoas quando você causa um impacto nelas. Então, todo mundo ouve falar da LGPD, mas você pergunta, mas o que é a LGPD? O que ela protege de fato? Qual é o objetivo dela? E as pessoas não sabem te responder. Tudo bem, é algo ainda, está vigendo desde 2018, mas é algo que está um pouco mais em ascensão do ano passado para cá, ok. Mas as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Ah, mas e se eu compartilhar o número do celular dessa pessoa com outra, e não sei o quê? Então, assim, o que está excluído? Tudo isso, quando você vai fazer o trabalho numa empresa, seja no compliance, seja no programa de proteção e privacidade de dados, é o coração para a coisa acontecer. São pessoas, processos e tecnologia. Então, as pessoas, eventualmente, talvez, são as pessoas que elas vão poder ajudar de forma mais direta. Por quê? Porque é ela que vai dar o clique no link de vírus, é ela que vai abrir uma porta para uma invasão no dispositivo ou no servidor da empresa, é ela que vai eventualmente compartilhar uma informação confidencial ou sigilosa. Então, a gente planta a sementinha nos funcionários, faz um treinamento, faz uma comunicação, gera evidências de que isso foi feito. Então, assim, eu vou estabelecer que a cada 6 meses, ou eu vou ter uma equipe multiplicadora, que hoje as empresas têm feito muito, né? Então, eu treino uma pessoa sobre determinado assunto ou determinada mecânica de treinamento, e essa pessoa vai ser a multiplicadora. Então, enquanto a consultoria está ali, ela vai fazer os treinamentos necessários. Um introdutório, um ao meio da mudança, um lá na conclusão, o que mudou de fato e o que era antes. Ok. Só que quando acabar esse trabalho, a consultoria sair de cena, eu vou ter aqui o encarregado de dados e eu vou ter essa pessoa que é a multiplicadora para dar os treinamentos, fazer as comunicações. E por que isso é essencial? Porque isso afeta diretamente vários cenários dentro da LGPD. O treinamento, hoje com o modelo híbrido, eu tenho treinamento online. Você entende que o treinamento é importante para engajamento? Deixa eu abrir aqui. O Marcelo perguntou. Andresa, você entende que o treinamento é importante para engajamento e que para as pessoas mudem o mindset para a aplicação do compliance? Perfeito, é isso. Treinamento é essencial. Não tem como a gente falar que uma empresa que tem compliance, que uma empresa que está se adequando, seja a legislação, seja o compliance, que ela não tem a obrigação do treinamento, é uma obrigação, não é um diferencial, é uma obrigação. Porque você hoje tem uma equipe, você treinou essa equipe aqui para falar, olha, a empresa está preocupada com a LGPD, está preocupada com os funcionários, com os prestadores de serviço, a empresa vê uma necessidade de adequação, então a gente conta com a colaboração de todos para que não façam isso, que adotem esses critérios, que tomem cuidado quando tiver que compartilhar alguma informação que contenha dados pessoais ou dados comerciais ou dados da empresa ou segredo comercial, enfim. Sem as pessoas não vai acontecer. Você vai implementar o programa
e lá na frente, quando trocar 3 funcionários do departamento, vai desandar novamente. Então, eu tenho que manter os treinamentos com periodicidade, seja da LGPD, seja de comunicação interna, seja de algum documento que a empresa alterou, seja de algum outro serviço que ela vai prestar, o treinamento, ele tem que acontecer independente de qualquer coisa. Desculpa. E tem que haver a periodicidade desses treinamentos. Independente da finalidade dele, a instituição ela tem essa obrigatoriedade. Revisão de políticas, revisão de documentos, treinamentos, tudo isso tem que haver uma periodicidade, que são as boas práticas de governança. Então, seja governança corporativa, seja o compliance, seja na LGPD, tudo isso contempla o treinamento e a comunicação. As investigações internas. Geralmente, eu tenho investigação interna decorrente de várias coisas. Aí o Ricardo é o especialista nas investigações internas e canais aí de ouvidoria, né? Investigar com a gente mesmo. E aí, qual é a grande discussão que a gente tem sobre isso? Eu acho que eu pulei canais de atendimento, né? Mas eu vou falar meio que dos 3 ali juntos, tá? Até porque eu acho que eles estão interligados aí em tudo isso, porque se eu tenho um canal de atendimento, eu tenho uma denúncia, eu vou ter uma investigação interna e depois eu vou ter uma ação, né, sobre isso. Então, o que eu tenho que pensar sobre um canal de atendimento? Vamos dizer que eu parto sempre do pressuposto que, assim, autonomia, e vamos dizer que eu tenho que ter uma certa imparcialidade. É fácil acontecer isso na prática? Não, não é fácil. Principalmente se o responsável pelo canal é um funcionário. Então, essa é a grande dificuldade. Por quê? Quando eu tenho um canal de denúncia, um canal de comunicação, de atendimento, e eu recebo uma denúncia, o que eu tenho que garantir? E aí que entra várias discussões sobre garantir essas questões, né? Então, eu tenho que ter um canal de comunicação com o denunciante. Então, eu tenho uma ferramenta que eventualmente vai ter esse controle, esse seria o correto. Então, eu tenho uma ferramenta de controle que o denunciante vai fazer a sua denúncia, ele vai registrar, eu vou gerar para ele um número de ocorrência, um número de protocolo para que ele consiga acompanhar. Eu vou instaurar essa investigação interna para apurar essa denúncia. Investiguei a denúncia e aí eu tenho que tomar uma ação. Então, se eu tenho a imparcialidade, se eu tenho autonomia, ou se eu já sei que nesses casos, a pena é demissão por justa causa, ou nesse caso, uma advertência, ou neste caso, eu vou trocar a pessoa de departamento. Então, tudo isso eu vou ter que apurar, eu vou ter que investigar, eu vou ter que tomar uma ação e depois eu tenho a obrigação de dar um retorno ao denunciante. Só que, acima de tudo, o que eu vou ter que garantir para o denunciante, além do retorno? Eu vou ter que garantir a confidencialidade, o sigilo, que de forma alguma essa pessoa que denunciou vai ser investigada porque ela não pode ter a retaliação. Eu tenho que assegurar que esse denunciante, ele não vai sofrer nenhum tipo de punição em razão da denúncia, porque senão eu mato a funcionalidade do canal de atendimento, da ouvidoria ou coisas do tipo. Porque tem empresa que usa como canal de atendimento, outras que utilizam como canal de denúncias, outras como ouvidoria, algumas denominam, às vezes, o mesmo objeto de formas diferentes. Então, como é que eu vou viabilizar isso? Como é que eu vou, de fato, instrumentalizar isso na prática? Então, eu tenho que saber o que eu preciso garantir
e quais são as ações que eu posso tomar. É possível que seja um funcionário da empresa e que isso seja, de fato, assegurado? É possível. É mais difícil? Acredito que sim, mas é possível. Se eu não tenho como garantir isso, o que eu faço? Eu terceirizo. Faço um bom contrato, confidencialidade, sigilo, regras específicas, obrigações, direitos e deveres específicos, e eu vou garantir isso no contrato com essa terceirizada. Talvez eu gere até um conforto maior para o denunciante de saber que não é a empresa que está recebendo, que é alguém que está fazendo em nome dela. Uhum. Então, se o Ricardo quiser até comentar alguma coisa nesse sentido, que é o dia a dia aí praticamente, né, também parte do seu trabalho, pode ficar à vontade, viu? A auditoria e o monitoramento. Inclusive, só voltando um pouquinho, além desse canal de atendimento aí, que já existia, o serviço de atendimento ao cliente, agora a gente tem o canal de atendimento do titular das autoridades com o encarregado de dados, o DPO. Então, é mais um canal de atendimento que a gente vai ter que garantir a efetividade dele, porque a gente tem prazo, a gente tem regras e tem tudo isso para a gente agora passar a observar dentro do compliance, dentro da LGPD. Até fazendo uma observação nesse sentido, o que acontece? As investigações especificamente relacionadas ao item LGPD são totalmente diferentes das outras investigações de setoriais, de licitação, é totalmente diferente. Então, assim, quem acha que, eu já sou do departamento de compliance, eu tenho uma experiência em investigações, ok. Eu acho que o procedimento investigatório, ele não muda. Só que o tipo de investigação e como você vai fazer, ele é diferente. É diferente. Então, eu acho que é isso que o grande desafio que a gente passa sempre, acaba se tornando uma investigação multidisciplinar. Não tem como você fazer essa investigação sem entrar e sem compartilhar algumas informações com alguns investigados também, até porque você vai precisar ter algum tipo de acesso que você não deve ter nunca acesso, mesmo você sendo responsável pelo compliance. Então, são questões muito particulares que nós precisamos nos atentar, porque na prática, é o que eu falo, é muito diferente do que é na teoria. Na teoria é muito fácil, bonito, tudo é lindo, maravilhoso, só que na prática é a mesma coisa. Tem o titular, ele vai pedir uma demanda, uma exclusão, ou então fazer uma reclamação, só que se você não fizer uma boa investigação, e eu posso falar isso com riqueza de detalhes, que o José Victor, que está, acho que aqui presente, ele é perito, a gente fez uma investigação de alguns casos juntos, de clientes nossos, até o ponto que a gente encontrou que não era essa pessoa que entrou em reclamação não estava na base, não estava no cliente do nosso cliente, não estava numa campanha que foi terceirizada, e assim, você tem que não só fazer essas investigações, mas você precisa documentar para resguardar a empresa, porque é muito fácil você chegar e mandar um e-mail, não constamos os seus dados em nosso banco de dados. Tá, mas que forma que você vai fundamentar essa resposta, que é o essencial para isso? Então, acho que são essas questões. Então, assim, essas investigações internas para a LGPD, elas são bem diferentes, tá, do contexto, e eu acho que, por mais que seja diferente, ela não é assim tão complexa, mas desde que você tenha realmente uma estrutura bem desenhada do compliance digital, ela pode se tornar bem mais prática, né, para que a gente consiga depois, ainda não estamos tendo muitos processos administrativos para a ANPD, mas se você não tiver um bom insumo, quem vai sofrer somos nós advogados, quando tivermos que montar o processo administrativo junto a uma defesa, a ANPD ou qualquer outro tipo de órgão fiscalizador. Né? Então, claro, Zé, pode, por favor, complementar, por favor. Pode abrir o áudio, José Victor. Ok, bom dia, obrigado. Bom dia. Complementando só essa informação desse caso que o Ricardo acabou de contar, houve sim até uma profundidade na investigação, porque o requerente, ele não forneceu todas as informações. Tem isso ainda, né? Lembra que ele forneceu parcialmente o RG e parcialmente o CPF dele. Então, nós tivemos que fazer um abuso e cruzamento de dados
junto ao banco de dados da empresa cliente, no nosso caso, para tentar localizar e construir a evidência. Obviamente, os dados das evidências foram todos anonimizados, devidamente como resposta a esse requerente. Então, é bem complexo mesmo quando existe uma situação dessa. E tem outro caso, né, Zé? Que é a questão também que o nosso cliente, uma empresa de tecnologia, estava sendo acusada de ter vazado como operador, vazado informações. Vazado informações, acho que foi o primeiro, né? Na verdade, foi o primeiro que a gente pegou, né? É o primeiro caso junto. O primeiro caso. E assim, a questão, a empresa estava tecnologicamente estruturada, só que o trabalho de investigação foi minucioso, foi aquela pressão, advogado, e envolveu até delegacia especializada na questão, envolvia o nome da empresa, que é uma empresa no setor imobiliário muito conhecida, e assim, com uma construtora muito grande, e assim, foi um negócio que tivemos que pisar em ovos, muito bem fundamentado, a empresa, pessoal de TI muito ágil, assim, uma estrutura muito óbvia, e aí vai a questão da investigação, a forma como você investiga, como você apresenta depois os resultados que devem ser evidenciados, porque vai que futuramente isso vai para uma esfera judicial, o cliente tem que estar resguardado. E aí, logicamente, vem que nosso papel aqui, de nós que estamos fazendo tudo isso, de que forma que nós vamos fundamentar e evidenciar. Então, assim, teoricamente, hoje ele já está resguardado de todas as demandas, mas parece uma coisa que, é simples, é só fazer isso, preenche 5, 6 formulários, como a gente ouve. Esquece, isso não funciona. Na verdade, tudo isso a gente resolve até num sistema, numa única tela, que já tem todo um controle, teoricamente, quem pode usar o software, não, mas mesmo antes do software tem que ter uma implementação, tem que ter uma adequação. E pessoas que saibam procurar e fundamentar e evidenciar, exatamente. Então, acho que isso é uma experiência que é o que a gente está tentando trocar aqui hoje, é exatamente nesse sentido, né? Então, por isso que eu invoquei aqui a pessoa do Zé Vitor aí, que eu sei que envolveu ele também nesse caso, e são coisas que a gente tem que falar de uma forma muito superficial, nem entrar muito em detalhes, né? Porque São casos específicos. Envolve sigilo, né? A gente também tem sigilo das nossas prestações de serviço. Gostaríamos de falar até muito mais, mas, na verdade, a gente tem que falar só de uma forma superficial e genérica, porque para consolidar tudo que você está falando, né? E aí depois, eu vou fazer até uma observaçãozinha no item 10 contigo, que foi aquele dia que a gente conversou, mas aí depois eu explico, tá bom? Obrigado, Zé, por compartilhar. Obrigada, Zé. Desculpa atrapalhar aí, tá? Imagina, não atrapalha, ninguém atrapalha. E aí, inclusive, sobre esse processo de investigação, e acredito que assim, eu acho que quando a gente começa ali do canal de atendimento para baixo, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, se eu vou estabelecer por exemplo, um canal de denúncia interno da empresa, eu tenho que dar um treinamento para dizer para as pessoas, vamos dizer, o que é objeto, o que é relevante, que fofocas não são relevantes. O que é relevante? Um assédio, um recebimento de propina, trocar informações confidenciais da empresa. Então, eu preciso estabelecer alguns parâmetros e dar esse treinamento, fazer essa comunicação interna para que as pessoas saibam quando, de fato, elas devem fazer isso. Porque a gente ouve casos aí dos colegas falando do seu dia a dia aí dentro das empresas, que recebe uma denúncia, e aí quando recebe a denúncia e vai fazer a investigação, na verdade, o denunciante era o culpado, ou ele era responsável por alguma coisa, e não a pessoa a quem ele se referia. Então, a gente precisa, de fato, até dar um treinamento específico sobre esse tipo de implementação, porque isso toma tempo, isso gera obrigações, gera responsabilidades, e, inclusive, pode gerar uma demissão. É algo muito mais complexo do que propriamente você falar assim, não gosto dessa pessoa e vou, de alguma forma, tentar prejudicar ela.
Então, isso acontece constantemente nas empresas. Tem que ter esse cuidado, sim. Sim. Auditoria e monitoramento não precisa nem falar, né? Se você não fizer isso aí, seja através de pessoas, seja através de tecnologia, software, ferramentas de gestão, se não tiver um acompanhamento desse ciclo, se não tiver auditoria para fiscalizar que tudo isso que você implementou, de fato, está sendo mantido, está sendo cumprido, foi um desperdício de tempo e dinheiro. Não tem como vocês estão fazendo auditorias nos fornecedores em relação à compliance e proteção de dados. Aí, Ricardo, essa é para você. Então, é uma questão que nós colocamos isso de uma forma muito cautelosa, a questão de você fazer uma auditoria num fornecedor, você tem que ter toda uma estrutura e pessoal também para isso, e processo, pessoal capacitado, processo, e, sinceramente, você precisa ter uma tecnologia que possibilite essa integração entre os fornecedores. Senão, você vai arrumar para a cabeça, nem você vai ter tempo de ficar fazendo isso, porque você não vai ter a resposta que precisa. E a questão, assim, monitoramento é importante, fazer a due diligência, mandar um questionário. Em muitos casos, nós nem fazemos isso de uma forma muito direta junto aos fornecedores, justamente porque nem todo mundo vai responder. Igual aquele negócio, vamos fazer um aditivo num contrato com todos os fornecedores. Poxa, tem contrato que demora 1 ano para chegar, para ser totalmente assinado. Imagina um aditivo, então imagina uma alteração no contrato que vai reestruturar toda a relação de negócio. Então, assim, é muito melhor, em alguns casos, você não ir revestido de uma auditoria, mas sim de uma proximidade, de buscar um comprometimento. Manda um questionário simples, perguntando se ele já possui esse programa de privacidade e proteção de dados, se ele tem... Não adianta chegar e abordar, falar, poxa, você tem compliance, programa... O compliance acaba sendo um negócio muito rebuscado em alguns casos, que às vezes o fornecedor, o parceiro, e até mesmo clientes, né, se você for querer alterar os contratos junto aos seus clientes, se for B2B. Então, assim, ir para uma abordagem um pouco mais simplista para saber como que é a situação desse fornecedor. E delimite para eles scores, né? Por exemplo, você tem um score de 1 a 10, eu quero saber o seu potencial de risco para o meu negócio te contratando. Então, você fala, olha, o seu score, pelo que eu analisei aqui, ele está em 5, mas o nosso aceitável na empresa é 7. Então, para que você participe de novas contratações, para que não afete o que você já tem, né, em primeiro momento, você vai precisar obrigatoriamente se adequar nesse ponto, para que você venha participar de uma nova concorrência. E aí, isso você meio que impulsiona o fornecedor, o cara fala, pô, vou ter que me mexer para pelo menos vender mais. Os que já estão, você faz uma diligência, faz algumas questões, prepara um termo de confidencialidade, conduta, de comprometimento, se isso não tiver no contrato, ele vai, assina, você cobra, e aí essa relação entre você e o seu fornecedor, você vai ter que mapear, né? Mapeamento dos processos, que aí você vai fazer toda a investigação, geração de risco, a jornada do cliente dentro da prestação de serviço. Então, isso daí você já vai estar tendo que avaliar, vai fazer parte do seu escopo de adequação, vai ter que passar para ele o que vai ter que ser alterado num primeiro momento, e com certeza nessa parte operacional, ela também é crítica. Então, por isso que a gente sugere que seja feito com cautela, não é chegar com a carteirinha lá, sou auditor aqui da empresa X, você tem que fazer isso. Quando a gente fala em termos de negócio, isso tudo abala muito a relação entre cliente e fornecedor. Isso eu sei porque já aconteceu comigo. Eu mesmo sendo fornecedor, veio o Bacen, você tem que me abrir esse tipo de informação que eu quero saber como você faz. Eu falei, meu amigo, eu não vou abrir nada. Se não for mediante alguma solicitação judicial, eu não vou mostrar como que é a arquitetura da nossa aplicação. E olha que o nosso software roda dentro de bancos, algumas questões lá. Não vou. Mas eu sou Bacen. Tudo bem, cara. Abre, manda aí uma liminar ou qualquer coisa que assim eu vou abrir para você. Ou então algum ofício que tenha alguma responsabilização, que se der algum problema, o Banco Central vai ser responsabilizado. Não chegou nada oficial nesse sentido, me convocaram para prestar alguns esclarecimentos.
E aí, exatamente depois a gente chegou e fez um acordo de cooperação, mas não passando a minha arquitetura. Porque, imagina, se vaza isso daqui para invadir um ambiente, a forma como eu trabalho, como nós trabalhamos, e eu sou simplesmente um fornecedor. Então, o fornecedor muito bem instruído, ele vai atrasar todo o seu processo de adequação se você não souber pedir para ele, souber que eu digo ir pelos caminhos que não afetem a prestação de serviço entre as empresas. Então, é uma cautela que eu falo. Então, nem sempre a gente tem que levar tudo a ferro e fogo. Então, por isso que eu falo, conhecer o compliance, a questão das investigações internas, auditorias e monitoramento são muito importantes, mas a gente tem que ter um viés muito, assim, muito crítico, né, nessa questão dos fornecedores, porque, sendo bem sincero, na indústria automotiva, eles falam que os fornecedores são que mantêm uma indústria automobilística. E assim, eles dependem muito dos fornecedores. Eles não ficam dando porrada à torta e à direita nos fornecedores, porque eles dependem. Ah, não, você não quer? Então eu vou vender para o seu concorrente lá, a Honda, então vou vender aqui para a Toyota, porque eles vão comprar, porque eles vão precisar desse tipo de peça. Então, assim, é um conceito totalmente diferente. Então, assim, a gente tem que tomar essa cautela. Mas isso eu estou falando de uma forma bem superficial, mas não é tão simples como a gente imagina, que você vai obrigar o fornecedor. Você vai ter que, lógico, você tem a obrigação que você é cliente, mas você não esqueça que você também depende daquele fornecedor no primeiro momento até arrumar outro. E esse processo de arrumar outro é complicado também. Até né? Desculpa, tanto é fato que não é tão simples que a maioria não faz auditoria nos fornecedores. Então, o que eu tenho percebido nos clientes que eu tenho atuado é que, assim, eles mandam um questionário para o cliente, que em regra é o operador dessas pessoas, né, desses fornecedores. Eles preenchem uns formulários, respondem, aí depois vem o aditivo, só com umas cláusulas específicas. Já peguei desde cláusulas bem, assim, pontuais da LGPD, que não... Se você já assina uma cláusula de subordinação LGPD, você já está obrigado àquilo, de fato. Mas tem fornecedores que impõem algumas coisas, como se eles fossem na condição aqui superior e não a pessoa que está ali do outro lado. Uhum. Então, assim, a gente vê aonde isso? A gente vê nas clínicas que atendem planos de saúde, por exemplo, que eu posso dar um exemplo mais prático. A gente fala do fornecedor XYZ, e aí esse fornecedor a gente fala, olha, responde aqui para nós um questionário, eu quero saber se você já tem alguma coisa sobre a LGPD, e daí o cara já te devolve, assim, um questionário de segurança da informação super técnico, que a pessoa que está lá do outro lado não sabe nem o que é. Pautado 100% na ISO, em tudo que tem a ISO, e assim, é o que eu digo, não há bom senso, muitas vezes, para saber com quem você está tratando. Às vezes, o cara do TI ele não tem nem empresa aberta, mas ele me custa pouco, então eu tenho esse fornecedor aqui para me dar esse suporte. Não há, às vezes, nem contrato, isso falando de pequenas empresas, né? Uhum. E de um mercado mais simples. E aí, tu percebe que há uma exigência desproporcional em tudo isso. Então, eu não tenho nem como fazer auditoria nesse fornecedor, porque esse fornecedor é o cara que não tem empresa, que ele faz tudo home office, tudo, não tem como. Então, cada cenário é um cenário, e as empresas dificilmente elas fazem, elas colocam nas cláusulas que ela poderá auditar, mas não vejo isso de fato acontecer. Sim, porque é complexo, né? Não adianta você... Quando a gente fala em auditoria, envolve diversas coisas. Aí você fala, vou fazer uma auditoria. A outra empresa que tem um juiz já fala, opa, auditoria, calma aí, então vamos formalizar o processo. Aí ferrou. Aí é jurídico com jurídico, auditor com auditor. Igual os nossos clientes, falam, Ricardo, chegou uma convocação de auditoria aqui, uma notificação de auditoria no nosso processo. Opa, calma, pé no freio agora vamos formalizar tudo, já que para a abordagem foi desse jeito. Mas geralmente eu ligo, falo, poxa, vamos fazer uma reunião para tentar entender o cenário do que vocês estão fazendo, com quem vocês estão fazendo adequação,
como vocês estão fazendo, porque aí depois nós abrimos o nosso programa de privacidade e proteção de dados. Então, é exatamente uma malícia que você precisa, logicamente que dentro de uma malícia você tem uma ética, você tem tudo, é uma malícia de você ver o cenário, falar, poxa, vamos entender, porque às vezes, do outro lado também tem pessoas que não têm flexibilidade, eles querem impor um ritmo que simplesmente às vezes também eles não conhecem, e assim, aqui na nossa casa quem manda somos nós. Tem que ser assim. Se você defende um cliente, você tem que defender o seu cliente, você tem que defender a sua estrutura, o seu compliance. E aí, o cliente do seu cliente, você chega, faz uma reunião, aí acaba virando amigo, acaba entendendo como funciona. Fala, olha, eu respeito o seu procedimento, mas você também tem que respeitar o nosso. Porque isso também está no nosso compliance. Nós também precisamos prestar todas as informações para os nossos clientes, mas o cliente tem que respeitar, assim como o titular tem que respeitar os procedimentos também das empresas internas. Então, não é querer defender a empresa, mas a gente tem que pensar também que na relação de consumo, as empresas também são vítimas, né, de cyberataques, também são vítimas de maus funcionários que fazem más condutas. Então, a cautela, ela merece das duas pontas. Então, se você agir profissionalmente de uma forma estruturada, todo mundo fica feliz, todo mundo consegue fazer o seu serviço, sem um ficar botando o dedo no trabalho do outro. E é por isso que a gente vê aí muitas investigações, auditorias, que não dão em nada, ou então, pelo menos, dá muita confusão, e aí vão até para resolver questões na esfera jurídica, da justiça, ou vão para câmaras de mediação. Por quê? Muita coisa vai para a justiça que você fala, poxa, mas não precisava disso, entendeu? Então, até mesmo falta malícia, falta experiência, né? Então, de se lidar. E falta principalmente a cautela, né? Porque a gente tem visto também que essas empresas que já passaram por algum processo de adequação, ou algumas coisas do tipo, elas agora, por exigência, talvez, das mudanças que vêm acontecendo, elas buscam auditorias para auditar esse serviço aqui, e vamos dizer que falta um pouquinho de ética, um pouquinho de consideração, pelo respeito até pelo colega, enfim. Então, assim, eu acredito que tem que se policiar, tem que tomar cuidado com o que fala, o que acusa, porque quando a gente faz isso, a gente precisa provar também, né? Então, assim, você está falando que essa adequação aqui, ela foi, vamos dizer, insignificante. Tá, mas por que ela foi insignificante? E a pessoa não sabe responder, ou seja, ela está mais preocupada em se autopromover, né? Do que, de fato, falar assim, olha, eu acredito que aqui você fez isso, porque na época, por exemplo, da LGPD, não existia a resolução número 2, mas hoje com ela o cenário é esse, então, não existia a resolução número 1, mas agora existe, e vai vir outras inúmeras resoluções e regulamentações da própria autoridade sobre a LGPD, então, é preciso a gente ter esse cuidado de medir o trabalho do outro. Não se preocupa, exatamente. Se ele está te procurando é porque ele identificou que ele tem essa necessidade. Você não precisa criticar o serviço do colega para se autopromover. Fica tranquilo, tem trabalho para todo mundo, tem mercado para todo mundo, cada um faz o seu, dentro dos seus limites e dentro do que a empresa eventualmente pode te pagar. A empresa também... ela, por exemplo, a gente contrata para fazer só a questão, olha, eu quero só contrato. Ok, você quer só contrato? Deixa claro ali no seu contrato que você foi contratado só para isso, para que amanhã ou depois não venha outro e diga assim, olha, você não fez nem metade do que deveria ser feito. Eu fiz a adequação lá com a Andressa, mas ela pegou e só mudou nos contratos. Aí você fala, poxa, mas eu fui contratado só para mexer nos contratos. Né? Perfeito, tá lá no meu contrato, eu tenho como provar para qual finalidade eu fui contratada. Sim. Então, cabe a gente ter também essa preocupação de saber o que a gente se propôs a fazer, entregar o que nós nos propusemos a fazer. Então, precisa separar um pouquinho. Então, quando você for criticar o trabalho de alguém, primeiro analisa tudo, chega à sua conclusão e não precisa você deixar passar a sua percepção
de forma tão clara. Há várias formas de dizer o que você quer, com educação, sem acusação, enfim. Então, tem que ter esse bom senso sempre que você for contratado para auditar alguma coisa que alguém fez. Sim. Né? Porque Mas, a gente vê que não tem nenhuma empresa 100% adequada, seja compliance, seja LGPD, seja qualquer outra adequação que você se propõe a fazer. Não existe. Nem a LGPD está 100% regulamentada. Então, esse é um trabalho que está começando e que vai continuar por muito tempo. Essa é a verdade. Então, precisa tomar cuidado quando você fala, você não está adequado. Não, você está a X% adequado, porque isso, depende de regulamentação, ou porque você me contratou só para fazer isso, ou recomendo que você faça X, mas se você não pode hoje, programe-se para fazer a médio e longo prazo Y. Então, é preciso ter o bom senso, é preciso se ponderar, ser crítico e pensar antes de passar para o cliente aquilo que você chegou à sua conclusão. Exatamente. E bem colocado aí que o Ivan Souza Rios falou, a questão da conhecer a legitimidade do que requer, né? A informação, é famoso para quê, né? Tipo, isso. Na verdade, bicho, nem me fala dessas questões. Às vezes os caras pedem umas coisas que, mas qual a legitimidade disso, né? E graças a Deus, uma coisa que diminuiu também é muito aquela questão das equipes, né, chegarem lá e colocar o fornecedor na parede, que a privacidade, vou te ameaçar, vou cancelar contrato. Aí você vai numa reunião, o cara começa a expor o currículo dele, quem é ele. Aí eu já dou na lata, eu falo, mas desculpa, eu não quero contratar o seu serviço e nem fazer seu curso, eu vim aqui para resolver a questão do cliente. Estou interessado se você é famoso. Inclusive, eu nunca ouvi falar sobre você. A gente dá uns cortes assim, porque, sei lá, às vezes as pessoas parecem que querem vender o serviço para o fornecedor, né? Isso. Então, assim, eu acho que isso é muito chato. Parou bastante já, isso daí já a gente. Exatamente, depois fala, né? O Marcelo fala assim, depois eu sou ignorante, porque eu falo que o Marcelo é ríspido, é forte, né? Não sei o que, vai lá e fala as coisas, fala, cara, mas chega uma hora que a gente perde a paciência, porque tem coisas no dia a dia que a simplicidade, a humildade, eu acho que tem coisas que quando a gente precisa num projeto de compliance, eu acho que a interação entre as empresas, entre os fornecedores, a simplicidade e o companheirismo ajudam a resolver qualquer coisa. Então, quando empresas começam a trabalhar com sua arrogância, achando que são melhores, ou então estão numa posição exatamente superior, eu sou o cliente, então começa a detonar os fornecedores, né? Então, assim, eu acho que, exatamente, que bonito isso, né? Humildade é bem-vinda sempre, né? Humildade e educação. Sim. Marcelo, está passando mal de rir aí, ó. Mas o Marcelo gosta de tirar sal da minha cara, porque tudo que eu falava para ele, e agora ele fala para mim, né? Então, mas faz parte, é um eterno aprendizado. Bom, a gente também está chegando... Vou caminhando para o final agora, né? A gente só vai falar superficialmente aqui da diversidade e inclusão, que é um tema polêmico, mas é um tema necessário, né? Eu acredito. E as empresas têm praticado, eu acho que é super válido, as sandálias da humildade, o José Vitor comentou. A diversidade e inclusão, mas por que eu acredito que a diversidade e inclusão ela chegou nesse momento? Porque lá atrás, no comecinho do programa de compliance, eu já ponderei tudo aquilo. Como é que eu vou colocar diversidade e inclusão dentro da minha empresa se eu não tenho um trabalho muito sério antes disso para garantir que, eventualmente, uma pessoa de determinada religião, ela não vai ser assediada ou ela não vai ser discriminada. Então, eu acredito que veio em boa hora, né, depois de um certo amadurecimento das empresas, da sociedade, da aceitação que isso tem tido, da imposição, dos movimentos relativos a isso.
E diversidade e inclusão não é só opção sexual, política, enfim, tem inclusão de deficiente, pessoas portadoras de deficiência, isso é muito importante. Tem pessoas extremamente qualificadas que merecem a oportunidade. Então, geralmente você via as empresas fazendo apenas para fins tributários, para ter algum incentivo, algum abatimento, alguma coisa do tipo. Hoje você já vê um movimento mais forte de empresas que reservam, não gosto da palavra nem cota, reservam vagas exclusivas para esse perfil. Tem os requisitos, como todas as vagas têm, mas tem pessoas altamente qualificadas para isso. Então, eu acho muito importante, eu acho que tem que ser debatido, tem que ser mantido, e acredito que, assim, se eu estiver trazendo isso para a tecnologia, eu posso dizer que isso tem impacto direto ali na inteligência artificial, nessas empresas que têm utilizado softwares de captura de candidatos com perfil específico. Então, é preciso tomar cuidado também com o uso da tecnologia em alguns momentos, porque ela pode ser um complicador, de fato, se eu estiver falando de alguns assuntos específicos. Diversidade e inclusão é um deles. Uhum. Isso aí vai começar lá na porta de entrada, lá pelo RH, e isso vai trazer reflexos na empresa como um todo. Então, sim, o tema é importante, é relevante, tem que ser mantido, mas tem que observar todos os outros 9 pilares para que esse seja efetivo e seja, vamos dizer, eficaz. Que isso aconteça de fato, mas que eu garanta para essas pessoas tudo aquilo que eu garanto para os outros, assédio, discriminação, tudo isso eu vou rechaçar se acontecer dentro da organização. Sim, eu vou até mais além também, adoro criar conceitos e novas teorias, né? Uhum. É muito importante a diversidade sexual, a diversidade religiosa, a diversidade de etnias e políticas, só que também a gente também tem que ampliar hoje para o mundo do compliance nas empresas a diversidade realmente da classe social, a diversidade entre as gerações. Então vamos falar dos baby boomers, geração X, Y, Z, Isso. que agora no momento nós estamos tendo um conflito nas empresas, então nós temos pessoas mais sêniores, pessoas mais iniciantes de carreira, e esses impactos, eles são extremamente relevantes, extremamente perceptíveis, onde na gestão acaba sendo comprometida a implementação de várias questões, principalmente de um projeto de privacidade e proteção de dados, onde você precisa do quê? Do engajamento. Perfeito. Se você não tiver engajamento, lógico, como que você melhora o engajamento nas empresas? Como que você trabalha com a sua diversidade? Como que você trabalha essa inclusão dessa diversidade? Então, eu trabalhei em empresas de tecnologia que você tinha equipes, por exemplo, vamos falar de negócios, pessoal da área de negócios, da diretoria, gerência lá de negócios, todo mundo terno e gravata, ou então, nem tanto, hoje em dia não se usa mais gravata, mas aquele formalismo, aquele pessoal de carro, né, importado, tal, não sei o quê, e o pessoal da área operacional ali, um pouco mais simples, dentro de uma estrutura, o pessoal da parte operacional, suporte técnico. Então, você tinha uma diferença social muito grande entre as pessoas, você tinha conceitos de diversidade sexual, vários tipos de diversidade. Então, é o que eu sempre falei, poxa, você tinha pessoas mais maduras, de 60 anos, como você tinha pessoas novas começando ali, estagiários de até menores aprendizes, de 16, 17 anos, e a gente sentiu um impacto entre toda... E o compliance que a empresa tinha era muito interessante, porque você conversava do porteiro ao presidente, a simplicidade. Eu me dei muito bem nessa empresa, porque eu trabalhava muito bem essa diversidade entre todos os departamentos, tentando fazer essa inclusão de ideias, inclusão de tudo. E isso, por isso que a gente coloca aqui o 10º, né, que muitas pessoas estão tratando a diversidade e inclusão, porque para você ter um sucesso em cima de tudo isso que nós falamos, essa diversidade tem que ser muito mais ampliada. Temos que essa parte diversidade sexual, de religião, política tem que ser, os 3 primeiros têm que ser trabalhados, mas a gente não pode esquecer das outras, né? As questões físicas, que teoricamente a gente já coloca por default, né? Acessibilidade, isso aí são coisas que são já meio que padrão. Mas exatamente a gente trabalhar com as
diversidades dentro da empresa que vão muito além dessas questões e que fazem total diferença no engajamento da empresa. E aí o pessoal fala, aquela questão de empresas, todo mundo para o mesmo propósito, todo mundo... Cara, é muito bonito aquele marketing, né? Nossa, a nossa empresa, todo mundo faz com sentimento de dono, com não sei o quê. Tudo bem, gente, isso é bacana, é bonito, só que na prática você precisa ter essa gestão da diversidade e inclusão muito forte. O compliance hoje ele tem um papel fundamental, porque se a empresa não faz isso em outros departamentos, acredito que compete ao próprio departamento de compliance trazer esse movimento, né? Então, por isso que a gente bate muito, saiu até um pouquinho da privacidade e proteção de dados, mas tem tudo a ver com privacidade e proteção de dados, porque é o que vai ajudar a engajar. Num treinamento, o pessoal leva aquelas piadinhas de uma maneira bem mais sucinta, então acho que é bem interessante nesse sentido, né? É só uma colocação final. Perfeito, é isso. E eu acredito que a mensagem que a gente pode deixar aqui do compliance digital é que, assim, a gente tem pessoas, processos e tecnologia, mas uma coisa que, de fato, não pode faltar no compliance digital é esse sistema de gestão da segurança da informação. Uhum. Eu tenho ouvido vários colegas falando, não existe adequação não só de LGPD, né, compliance digital que eu digo, sem sistema de gestão da segurança da informação. Por quê? Ela que vai garantir praticamente tudo o que vai acontecer. Sem a gestão, você não consegue manter. E como é que você mantém isso? Você não tem tecnologia, mas você tem que ter pessoas. Uhum. Os processos, você vai conseguir fazer os 10 pilares aqui do programa de compliance ou uma adequação LGPD sem processo? Também não rola. Uhum. Então, tem que ter, de fato, tem que ter sistema de gestão. Se não tiver tecnologia, você tem que ter pessoas, você tem que ter os processos muito bem estruturados, você tem que garantir que tudo isso vai ser mantido, vai ser cumprido. Então, acredito que a mensagem de hoje é essa. A gente tem aí outros 10 tópicos aí, 10 assuntos para discutir sobre a estrutura organizacional do compliance digital, mas acredito que esse é um dos principais, se a gente puder dizer, né, que garante, de fato, o mínimo necessário. Por isso que eu gosto de começar pelos pilares, porque eu acredito que ele vai dar o fundamento para que o restante seja muito bem efetivado aí. Ah, perfeito. Muito obrigado aí pelo compartilhamento, a discussão. Como a gente tinha combinado de fazer em conjunto, né? Eu procurei também não me aprofundar e não atrapalhar a sua apresentação. Imagina. Foi só colocando algumas coisas práticas, né? Só para a gente... acrescenta. Eu adoro esquerar algumas discussões, né? Mas é legal nesse sentido. Agradeço muito aí o compartilhamento de informações. Como você, especialista aí já em formação também de compliance, tem toda uma experiência nesse sentido. Gostei muito de você ter aceitado o convite. Então, agradecer a presença de todos. Também passando um recadinho aqui, conversando com a Milena Andrade, que é a head da Exim aqui no Brasil, uma grande amiga. Que bacana. É uma grande amiga nossa aqui. Ela pediu para a gente compartilhar, então ela tem um cupom de desconto aí das certificações Exim, então as tão famosas certificações aí que todos os DPOs encarregados buscam para privacidade e proteção de dados. Com certeza podem ajudar bastante a gente aqui nessa empreitada, né? Então, uma certificação sempre pode ajudar, seja ela de qual estrutura for, e é conhecimento, né? Então, a gente trouxe aqui, tem as informações, quem quiser compartilhar, tem um e-mail aí da Milena, então ela cedeu para nós aí. Geralmente esse desconto é para eventos fechados, restritos aqui, mas ela conseguiu já passar para mim aqui. Então, fiquem aí, pessoal, com o nosso cupom de desconto e dando continuidade também nos nossos trabalhos. Obrigado, Milena. Dando continuidade aqui, a gente vai fechando esse painel, até que se estendeu um pouquinho, né? Uhum. Mas a discussão estava bem aprofundada, isso que é o interessante. E agradecer a todos. Então, mais tarde nós temos aí também, dando continuidade com relação aos crimes digitais, com o Marcelo Fonseca,
Opa. Né? Marcelão, grande parceiro aí de negócios aí, sócio em algumas empreitadas. Então, agora eu vou cutucar ele também às 15 horas também. Ele fala que eu sou meio incisivo também, mas a gente está aí numa grande parceria também. Então, quem puder assistir às 15 horas também com o Marcelo Fonseca, fiquem à vontade, todos convidados. E, Andressa, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que disponibilizaram aí um tempinho para discutir com a gente, para debater aí nos chats, que não quiseram abrir o áudio. Obrigada, Cogni, obrigada, Marcelo, obrigada, Ricardo, obrigada a todos. Muito bom trabalho a todos. Muito obrigado. O Marcelão vai falar sobre a responsabilidade civil dos agentes. Lindo, imperdível. Isso é um assunto bacana também. E vai conflitar exatamente com o que nós estamos falando agora, né? Compliance. Compliance está em tudo, né? Exatamente. Obrigado, Andressa. Obrigada, até logo, bom dia a todos. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, bom dia a todos. Deixa eu interromper aqui.